volta com o RádioCast. Hoje é dia de coluna de educação financeira com Samuel Barbie, que vai falar sobre coleções que podem te dar lucro. Boa tarde, Samuca. Mundos e fundos com Samuel Barbie. Olá, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Alê, toda a nossa comunidade radioquestense. Prazer estar aqui mais essa semana. Uma alegria. Samuca, antes eu quero te perguntar qual lugar de Belo Horizonte você mais gosta? Eu sou apaixonado pela Feira dos Produtores, inclusive queria mandar um abraço para todos os comerciantes de lá, que são maravilhosos. A gente come só coisa muito boa lá, desde café, queijo, biscoito, carne, meu Deus, adoro. Eu já falei aqui que eu sou obcecada por uma broinha, e tem uma broinha da Cafeteria Mineira, lá na Feira dos Produtores, que você compra ela congelada. Eu compro ela uma vez a cada, 2 meses, porque eu como todo dia, toda hora, se deixar aquela broinha lá da Cafeteria Mineira. Então, assim, é Aliás, o pão de queijo dali, tudo dali. Tudo ali é bom. Nossa, e o café de lá é fantástico. Eu sempre compro lá. Meu café de casa sempre é de lá. Cafeteria Mineira. É isso aí. Boa lembrança. Feira dos Produtores também. A gente fala muito do Mercado Central, né, gente? Mas a Feira dos Produtores é incrível. Incrível. Amo de paixão também. Vamos lá, Samuca, mas vamos falar de que coleções são essas? Pois então, Fernandinha, eu trouxe hoje um tema que vai relacionar a independência financeira, até porque a gente está na Semana da Independência do Brasil. Isso aí. E aí a gente tem, como brasileiro, muito aquele complexo de vira-lata, né, que foi cunhado lá pelo Nelson Rodrigues, que assim, a gente tende a não valorizar muito, até pela questão, né, de como foi a independência brasileira, né, a gente tá lá, Dom João VI lá em Portugal e o filho dele, Dom Pedro I aqui, as condições ali na beira do Ipiranga, teve ou não teve aquele grito, né, de independência ou morte, Ele enfim, tava de piriri ou não? De piriri, isso aí. Então a gente tem muito esse conceito do brasileiro de, às vezes, desvalorizar a própria história. E eu acho que, assim, apesar da desvalorização da própria história, o que eu queria trazer aqui, né? Eu acho que, assim, a independência é uma coisa muito importante. E, normalmente, nos outros países do mundo, a gente vai ver movimentos de revolução, de guerra, de briga, né? De uma quebra total, que parece que, olha, antes eu tinha uma condição e agora eu tenho uma condição totalmente diferente. E a independência brasileira, ela parece muito com a independência financeira, sabe? Porque é uma desvinculação que ocorre ao longo de muito tempo, não é simplesmente uma ruptura, entende? Tipo, ganhei na loteria, né? Não acontece isso. Então, o que eu trouxe aqui hoje foi um pouco isso, essa analogia com a independência, de a gente entender que, às vezes, você pode estar imerso em dívida, você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem emprego, você pode ter uma situação até confortável, até pelo outro lado, né? De que você tem um bom apartamento, uma boa casa, um bom carro. Mas o que eu quero trazer aqui? A educação financeira, ela vai trazer para a gente um único conceito, que se a gente aprender e levar isso para o resto da vida, a gente acaba chegando num nível mais profundo de entendimento e isso afeta todas as esferas da nossa vida. O que é? Para que você compreenda que a independência financeira nada mais é do que ser um colecionador. A gente está na época agora, né, do álbum da Copa do Mundo. Não sei se vocês viram, mas assim, o pessoal tá falando que é o álbum mais caro de toda a história e que para completar esse álbum precisa ali, né, de quase R$2.000 ou mais de R$2.000 investidos, né? Sim, pela primeira vez eu não tô colecionando. E isso é assustador, né, gente? É muito caro. Então, a gente teve até aquele caso do menino, né, que desenhou as figurinhas e tal, que viralizou. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, enquanto a gente faz coleções, muitas vezes a gente faz as coleções por prazer, não é? A gente faz coleção de carro, de figurinha, de selo, de boneca, de moeda antiga, porque a gente tem prazer, às vezes, em colecionar as coisas. E muitas vezes essas coisas não têm retorno financeiro. O que eu quero dizer é que a independência financeira ela é nada além de colecionar. E te dá prazer colecionar, mas colecionar ativos. Os ativos você coleciona, eles te dão prazer por um lado e por outro lado eles te dão renda, né? Então, o que são esses ativos, pessoal? Basicamente, esses ativos são ali as ações, os fundos imobiliários, os títulos públicos, enfim, né? A gente tem uma série de ativos que são colecionáveis, né? Só que esses ativos, eles te dão dinheiro, eles te dão renda todos os meses. E aí, eu queria falar um pouquinho e rapidamente sobre o maior colecionador brasileiro, que se chama Luiz Barsi.
O Luiz Barsi é um velhinho que já tem 83 anos de idade e nesse ano, no ano passado, em 2021, para vocês terem uma noção, sabe quanto que ele ganhou por mês, por dia, quer dizer, de dividendos no ano passado, no ano de 2021? Não faço a mínima ideia. Eu fiquei abismado com isso. R$1 milhão por dia. Então é uma loteria por dia no ano de 2021. E eu vou te contar a história dele. Sabe o que era o Luiz Barsi? Luiz Barsi era filho de imigrantes, tá? E esse cara, ele perdeu o pai aos 9 anos de idade, entendeu? E aí ele morava num cortiço lá no Brás, em São Paulo, e quando ele perdeu o pai, ele teve que se tornar engraxate e vendedor de balas, tá? Aos 9 anos de idade. Aos 14, ele aprendeu o ofício de alfaiate e abriu um pequeno negócio com sua mãe. E aí ele começou a ganhar ali um pouquinho de dinheiro para sustentar a casa, né? E depois ele conseguiu, aos 14 anos, um emprego numa corretora de valores quando ele conheceu sobre o mundo dos investimentos. E olha só, apesar de todas as dificuldades, quais são as duas bases que a mãe dele passou para ele? Basicamente, a simplicidade, né, para que ele sempre estivesse ali com educação também. Então, tipo, ele tinha que ter a base educacional bem formada. Então, a mãe dele mandava ele para a escola mesmo ele trabalhando e fazia com que ele nunca passasse fome, para que ele tivesse como prestar atenção nas aulas. E aí, com o conhecimento que ele teve na corretora de valores, ele se formou em técnico em contabilidade, depois resolveu fazer economia, direito e aprendeu a investir. Esse cara investe invariavelmente ao longo dos últimos 50 anos e acumulou 4 bilhões de reais em patrimônio. Ele é a pessoa física que é o maior colecionador de ativos do Brasil. O cara foi engraxate, perdeu o pai com 9 anos de idade, se tornou alfaiate e conseguiu construir esse patrimônio ao longo da vida dele, né, com duas coisas, né? Basicamente, educação, né, e desempenho, esforço e decisão. Então, o que eu queria trazer hoje era só isso, pessoal. Assim, não importa a situação que você está hoje. Se você se decide, se você escolhe se tornar um colecionador de ativos, com certeza o seu futuro vai ser muito melhor do que o seu presente. Se for igual do Barsi, então melhor ainda. Não é? Imagina 1 milhão por dia, gente, e o cara continua simples, tá? Ele fala, eu acho que é impressionante o negócio que ele fala. Ele fala assim, eu não sou patrocinador, eu sou consumidor. Então eu não compro coisas de marca, eu vivo uma vida tranquila, suave. Vocês precisam ver, o cara tem um relógio, daqueles relógios Cássio, assim, super antigos, que todo mundo adora. Por quê? Porque ele entendeu que o valor das coisas não está em, expor marca nem nada. O valor das coisas está na essência e naquilo que o dinheiro pode efetivamente comprar e te dar de experiência, de liberdade e principalmente de independência, que é o que a gente procura, é o que a gente quer nessa semana. Tá certo, meu querido. Um beijo pra você, Samuca. Até daqui a 15 dias. Qualquer dia eu vou combinar de tomar um café com você lá na Cafeteria Mineira, lá na Feira dos Produtores. Vamos comer um bolinho de cenoura lá também, que é excepcional, viu, Fernanda? Também, que é um beijo pra excepcional. você. Beijo, querido. Valeu.